Olá, meus amigos, tudo bem? O André que tá por aí, tudo tranquilo? Olha, hoje dia 17, você vê, a bagaça tá correndo e vamos correr atrás das coisas. Bom, hoje no vídeo eu queria falar com alguns folclores, né? Que nós temos na nossa relação de vendas. Algumas falácias que hoje já não funcionam muito, né? E tem muita gente às vezes que acredita nisso, né? Eu não sei como é que você tá aí das suas crenças, então acho que se você puder comentar no vídeo aí como é o que você acha sobre isso, acho que é interessante, vai ajudar outras pessoas também. Vou falar aqui para vocês de uma, duas, três, quatro, cinco coisinhas básicas. Primeiro, antigamente ganhava dinheiro vendendo carro, hoje não, né? Alguns RHs com algumas perguntas para vendedores que não levam ele a lugar nenhum. O vendedor bom é desorganizado, o cara que mais vende é desorganizado, né? O cliente tem sempre razão e o lead frio. Isso daí tem algumas situações. Por exemplo, eu escuto muitos vendedores falar assim, antigamente se ganhava dinheiro, hoje não. É uma falácia, porque hoje ganha dinheiro também, lógico, né? Antigamente, os vendedores de carro, os mais antigos, né, eles ganhavam sobre retorno, tinham uns retornos absurdos, estratosféricos, tinha ágil, tinha uma série de coisas. A gente tinha menos montadoras atuando no país, menos marcas de carro, a gente tinha menos opções, menos lojista. Os clientes eles ficavam com carro trocava de carro a cada 8 anos, então é óbvio que você ia ganhar mais, né? Você tinha um rendimento, um fluxo de clientes muito maior na loja, você ganhava mais no volume, os retornos eram bem maiores. Isso sim, você tinha um bom salário. Agora, porém, vamos pensar nos dias de hoje, né? Se você entrar no LinkedIn da vida, se você pegar o InfoJobs, se você pegar a Cato e dar uma olhada nas vagas que tem lá anunciadas, vagas de empresas, né, comuns, sem ser de vendas, às vezes administrativo, RH, enfim, vagas comuns, o que você vai ver? O cara pedindo inglês, o cara pedindo pós-graduação, enfim, uma série de situações. O salário você vai ver no final, 2.500, 3.000, 2.000, 3, 4. Máximo uns 4 pau, 5 pau, acima assim, 5 mil a nível que você já até morou nos Estados Unidos, morou na Irlanda, morou fora para você ter. Aí você pega, nada contra, vocês sabem como eu sou, vocês já participaram do treinamento comigo, muitos de vocês estão me assistindo, sabem que eu não sou dessas paradas. Mas às vezes você tem vendedores nas lojas, vendedoras, que não tem o segundo grau completo e não tem problema nenhum. E o cara e a vendedora não tem o segundo grau completo, não tem uma faculdade, não tem nada, e ganha 2 dígitos, ganha 11 mil, 12 mil, 9 mil, 8 mil. Agora, na boa, onde que você iria ganhar 8 mil reais, 7 mil reais, 9, 12, trabalhando de segunda a sexta com crachazinho, batendo cartão, sem nenhum tipo de comissionamento? Não ganha. Então, antigamente se ganhava dinheiro porque tinha uns retornos muito altos, sim, mas hoje o vendedor também ganha dinheiro pelo mercado que nós estamos, o vendedor ganha dinheiro. E sabe uma coisa legal? O advogado, o dentista, o médico, essas paradas, todos eles ganham legais, mas eles estudam todo o tempo, e o vendedor não estuda, né? Nós sabemos que a gente é o que menos se capacita, a gente que eu digo são os vendedores, então a gente hoje ganha-se muito bem vendendo carro, Quem não está ganhando bem vendendo carro? Quem está vivendo de mínimo garantido tem que reavaliar os seus conceitos aí. Mas na maioria sim, se vende e vende bem sim carro e ganha-se dinheiro. Outra coisa, alguns RHs na hora da entrevista, eles falam assim para o vendedor, fazer algumas perguntas para os vendedores que elas não condizem muito com a realidade. Eu já vi muitas vezes falar assim, me vende uma dinâmica, né? Me vende um papagaio morto. Me vende uma lata amassada, me vende uma caneta sem tinta. Qual é o intuito de um cara numa dinâmica vender um papagaio morto para você? Porque assim, nos dias de hoje, o vendedor que conseguir te vender um papagaio morto, ele não é ótimo em argumentação, ele é enganador, ele vai vender uma coisa que a pessoa não vai usar. Então, não é legal. Mas André, eu quero ver se o cara tem discernimento, raciocínio. Tem outros testes para você fazer raciocínio que não são esses. Então, assim, é muito mais simples chegar no vendedor e falar assim, olha, a sua loja, ela não tem um fluxo, tá? Você precisa manter 6, 7 vendas por mês. Como é que você faria isso com uma loja sem fluxo? Como é que você atende oficina? Como é que você atende os leads? Como é que você faz uma prospecção? E deixa o vendedor destrinchar lá, ver o que ele sabe. Agora, falar pro cara vender um papagaio morto, né?
Se o cara conseguir te vender um papagaio morto, ele é enganador total, porque ninguém precisa de papagaio morto. E aí eu já emboco com um vendedor bom desorganizado. Eu sempre ouvi isso. Ah, meu vendedor é bom, se eu colocar a organização dele, ele não vende. Ah, o meu vendedor bom é ruim de processo. Esquece isso, velho. Esquece isso. Vendedor bom é organizado. Nos dias de hoje, se o vendedor não for organizado, ele morre. Ele morre, ele tem que administrar a entrega, ele tem que administrar a documentação, ele tem que administrar um monte de coisa. Se ele for um vendedor desorganizado, no segundo, ele vendeu 8 carros nesse mês, no segundo mês ele se enrola todo e não consegue vender um. Então o vendedor bom, para ele ser vendedor bom, ele também precisa ser organizado. Tá? Vendedor desorganizado não é vendedor bom, não. Os caras preferem vendedores medianos, mas que tenham uma condição de organização alta, que tenham uma condição de captar os carros bacana, de manter a margem, do que um cara que faz 20, 30 carros, só dá BO, não tem margem, caneleiro, com uma vendedora que faça 20, 30 carros e não dá margem caneleira, e aí tem que ser 5 pessoas no financeiro para cuidar das vendas da pessoa. Não rola, tá bom? Isso é mentira, isso é mentira. Desculpa. Outra coisa também, cliente tem sempre razão. Mentira, o cliente não tem sempre razão, não. Tem hora que o cliente não tem razão, velho. Não tem razão, não tem razão. Por quê? Porque ele tá fazendo de má fé. E quando a pessoa faz de má fé, ela perde. Então, assim, o cliente, ele é cliente até o momento que ele se comporta como tal, com respeito, com dignidade. Eu, quando era consultor técnico, teve uma cliente uma vez que ela pegou no meu braço e queria me bater. E eu não tinha feito nada para ela tinha me confundido, a ligação foi desligada na cara dela, ela tinha confundido, depois ela até pediu desculpa. Não tem razão, não. O cliente quer levar vantagem no preço do seminovo, quer levar vantagem numa multa, o cliente quer levar vantagem numa série de coisas. O cliente não tem sempre razão. Tá? Você tem que analisar, ele tem que ter respeito pelo profissional. E outra, muitas vezes o cliente monta no vendedor porque o vendedor não passa uma imagem de profissional, o vendedor passa uma imagem de amador, aí o cliente vem e fala assim, pô, vou tirar uma vantagemzinha desse cara aí, vou me aproveitar. Não são todos os clientes, mas tem cliente, você sabe do que eu tô falando, tem cliente que gosta de dar uma explorada. Então cuidado, porque cliente não tem sempre razão não, tá bom? Outra coisa que eu vejo muito aí os guruzinhos falando que não existe lead frio. Existe vendedor que não sabe trabalhar o lead. Mentira! Existe lead frio sim. Por quê? Porque a captação do lead, a criação desse lead é mal feita. As agências de publicidade que trabalham com as concessionárias, com os lojistas, às vezes elas têm alguns contratos onde elas vão entregar, elas falam assim, olha, eu vou te entregar, sei lá, 20 mil leads, né? Eu vou dar um número aqui. E ela não tá cobrando por 20 mil conversões, ela tá cobrando por 20 mil leads. Aí você pega, entrega a sua base, eles fazem lá todo o trabalho de marketing, fazem o Google Ads, fazem Facebook e tal. Aí o Google vai e joga nos joguinhos, o Google anuncia nos parceiros do Google, né, aqueles joguinhos muito loucos lá. Aí aparece pro filho do cara no Free Fire, a hora que acaba o joguinho do Free Fire, aparece lá o carro, o moleque arrasta pro lado, captou os dados de quem tá logado, esse lead chega pra loja, eu vou ligar, o cliente fala, eu não liguei para esse carro, não. Isso não é frio, isso é gelado. Existem muitas capturas de lead que não são reais. São capturas automáticas de várias situações, vários algoritmos, pixels da vida que capturam essa intenção que na realidade nem aconteceu. Um clique numa foto, uma situação. Por que lead de montador é super aproveitado? Porque o lead da montadora o cara tem que preencher 1000 campos. Ele tem que preencher CPF e tal. Quando chega, óbvio que o cliente tinha intenção. Então assim, quanto menos campos de preenchimento a gente coloca, mais leads eu vou ter. E automaticamente a qualidade desse lead vai diminuir. Ou seja, existe lead frio sim. Se o cara anuncia um carro caro num bairro periférico e vai gerar o interesse de curiosidade da pessoa que não tem dinheiro para comprar esse carro, óbvio que o cliente tem que o vendedor tem que tratar todo o lead igual. Mas existe lead frio sim, tá? Existe a geração dele que começa fria e ele chega um lead sem qualidade nenhuma aqui, tá? Chega sem qualidade nenhuma. Lógico, a agência entregou lá, falou que ia entregar 20 mil leads, entregou 20 mil leads. Agora a conversão não tá nem aí, velho. Aí é problema teu. Então assim, existem essas falácias que eu escuto muito nas lojas, né? Eu acho legal a gente pensar um pouquinho sobre isso. Eu queria a sua opinião. Você acha também que... o que você acha sobre isso? O RH, sobre o vendedor desorganizado, sobre o cliente ter razão, ele de frio, e que antigamente ganhava dinheiro. Eu fico esperando a sua contribuição aqui, tá? Gente, um abraço apertado, fiquem com Deus, qualquer coisa, me dá um toque, esse telefone que tem aqui embaixo é o meu, tá? Pode me chamar se precisar de alguma coisa, tamo aí.